de live hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Para Além do Dinheiro. Meu nome é Bruno Cardoso, eu sou o seu educador financeiro. Aqui eu te ensino a como investir, como ter renda passiva e ser financeiramente mais livre. E hoje vamos com a primeira live do ano. Feliz 2021 a todos vocês. E o tema de hoje é 5 resoluções de ano novo que vão transformar a sua vida financeira em 2021. Quais são essas 5 resoluções? Vamos para ela agora. Tá tudo certo aí a gravação, editor? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Dentro dessas 5 principais resoluções para 2021, além delas serem transformadoras quanto ao quesito finanças, elas são resoluções atingíveis e o melhor, que vão trazer excelentes resultados para você financeiramente falando, tá? Mas aqui você deve pensar, mas Bruno, você não vai fazer previsões de taxa de juro, não vai falar sobre a macroeconomia pro ano de 2021? Não. Por que eu não vou fazer isso? Porque a gente só foca no que está sob o nosso controle. Taxa de juros não está sob o nosso controle. A macroeconomia brasileira não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle é o nosso comportamento. Como que a gente vai agir diante desses eventos externos. Juros, macroeconomia e etc. E meu foco aqui é na economia comportamental, na sua economia individual. É ela que vai te transformar numa pessoa mais rica ou não. Não os agentes externos. A gente só reage a eles de forma o mais inteligente possível, tá? Eu sei que a gente tem uma propensão à inatividade. Isso está no nosso DNA enquanto ser humano, a não agir. A gente tem essa propensão à autossabotagem. Mas é por isso que a gente tem que criar essas pequenas metas. Eu falo pequenas metas porque eu acredito no poder do micro hábito. Não adianta querer colocar metas inatingíveis porque isso só causa um sentimento de frustração. E eu não quero que isso ocorra com vocês. Vamos começar o ano bem, né? Vamos começar o ano bem, se Deus quiser e Ele quer. Quando é melhor fazer isso? Quando é melhor fazer essas resoluções? Para falar a verdade, quanto mais cedo melhor. Já deveriam ter sido feitas, mas antes tarde do que nunca, né? O que a gente não pode deixar fazer, como a maioria dos brasileiros fazem, é deixar isso para depois do carnaval. O carnaval é fevereiro? É fim de fevereiro o carnaval? Fim de fevereiro o carnaval. Então são 2 meses. 2 meses é equivalente a 16 por... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 16,7% do ano. Vocês têm uma noção? Se você deixar para começar a agir e começar a estabelecer metas, você já perdeu 16,7%, quase 16,7% do ano foi já desperdiçado, você jogou no ralo parte do seu ano em 2021. Se Deus quiser, vai ser um ano transformador na minha vida e na sua vida. Então não vamos usar a procrastinação contra a gente. Não vamos. Vamos agir o mais rápido possível. O quanto antes, melhor. Tá? Por onde que a gente começa, então? Vamos lá. As 5 resoluções de ano novo que vão transformar a sua vida financeira. Primeira resolução. Poupar no mínimo 10% da sua renda. 10%. Por que 10%, Bruno? Por que esse número aleatório? Por que 10%? Porque eu acredito que se você não consegue poupar 10% da sua renda, a gente está começando por porcentagens baixas. Porque se você não consegue poupar 10% da sua renda, você vai estar condenado a uma vida de pobreza para o resto da sua vida. 10%, pessoal, é o mínimo que a gente tem que começar. Então, como eu falei, eu estou começando aqui por micro hábitos. Por isso que eu estou jogando as porcentagens mais baixas
possível. Então vamos de 10%. Poupar no mínimo 10% da sua renda. Da onde que eu estou tirando esses 10%? Esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Página 83. Nesse livro ele tem as cinco regras de ouro. E essa é a primeira regra, não. 5 leis de ouro. E essa lei de ouro, poupar no mínimo 10% da sua renda, é a primeira lei de ouro desse livro, do George Clason. Gente, esse livro é de 1926. Essas verdades aqui, quase um século esse livro tem. Eu recomendo, tá? A recomendação de leitura. Vou colocar o link para vocês, caso vocês queiram comprar esse livro na Amazon. Muito bom. Tá. Primeira lei de ouro. Vou ler aqui para vocês. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. Aqui o ouro é uma metáfora para a riqueza, tá? Um fundo para o seu futuro e da sua própria família. Lembrando que quando a gente fala de poupar, de patrimônio, patrimônio é igual família. Quando a gente está poupando, a gente não está poupando só para a gente. Isso é um movimento que afeta diretamente as pessoas com quem a gente convive. No caso, a família. Então, patrimônio é família. Se você está cuidando do seu patrimônio, você está cuidando da sua família. O quão é importante você cuidar do seu patrimônio. Então, gente, 10% da sua renda é a primeira resolução. Vocês acham que é difícil poupar 10%? 10%? Eu, por exemplo, eu tenho já isso como padrão. Caiu algo na minha conta. A primeira coisa que você vai fazer, você se paga. Pague-se sempre em primeiro lugar. Por que você vai se pagar em primeiro lugar? Porque você cria esse sentimento de merecimento. Um sentimento de que você é importante. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E por que você não vai priorizar você, ainda mais no que tange, no que se refere a dinheiro, patrimônio, riqueza, renda, etc. Então tá, quando o dinheiro cai na minha conta, seja ele qual for, 10% eu retiro e eu já coloco na poupança mesmo. Por quê? Porque eu estou separando, provisionando esse valor para o meu aporte financeiro, no meu investimento. Aporte é investir. Então eu provisiono esses 10% e vou juntando. Caiu 1.000, tiro R$100. Caiu 2.000, tiro R$200. Caiu R$50, pessoal. R$5. Ah, mas R$5? Sim, R$5. É o poder do hábito. É o poder do hábito. Por falar nisso, poder do hábito, outra recomendação de leitura. Eu estou falando aqui, não estava no script, viu, editor? O poder do hábito, Charles Duhigg. Outra recomendação de leitura, deixo o link da Amazon, caso vocês queiram comprar, tá bom? Então tá, pague-se sempre em primeiro lugar. Nós temos 2 livros de recomendação para você. Porque, pessoal, é o seguinte, é muito simples. Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro vai controlar você. Qual a opção que você vai escolher? Você vai controlar e ser senhor do seu destino, senhor da sua vida? Ou você vai deixar o dinheiro te escravizar? Porque ou você está no controle da sua vida financeira, ou você é um escravo do dinheiro. Você tem que ser senhor do seu destino. Acredito que tem um livro do Napoleão, outro livro do Napoleon Hill, talvez eu não encontre aqui. Senhor do seu destino. Enfim, eu devo ter emprestado. Não foi para você não, né? Já descobri onde está meu livro. É O Senhor do Seu Destino, alguma coisa assim, do Napoleon Hill. Muito, vale muito. Um outro livro que fala, que tem como parâmetro esses 10%, sem ser esse livro que tem quase 100 anos, de George Clason, O Homem Mais Rico da Babilônia, é Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro icônico quando se trata de finanças. Lá ele fala sobre o pote da liberdade financeira, só me engano. E lá ele estabelece que o pote da liberdade financeira é de 10%.
É isso mesmo. E esse dinheiro não pode ser gasto, tá, pessoal? Esses 10% é para a construção da sua liberdade financeira. É um dinheiro que você está pagando para o seu eu do futuro. O seu eu do futuro vai agradecer muito por esse dinheiro. Quando eu pego... Gente, e é sério, se cai de 50 reais na minha conta, eu retiro 5 reais e coloco na poupança, em qualquer outro lugar, tanto faz. O que interessa é que esse dinheiro seja provisionado e separo esses 5 reais. Esses 5 reais não é mais do Bruno do presente. Esses 5 reais é do Bruno do futuro. Que isso fique claro. Os Segredos da Mente Milionária, aqui. Outra recomendação de leitura que também não estava no script. Segredos da Mente Milionária, eu não sei que página vai estar isso, mas ele fala sobre o pote ou conta da liberdade financeira de Harv Eker. Inclusive eu estava no Millionaire Mind online dele semana retrasada. Foi uma imersão que eu passei com o próprio T. Harv Eker. Ele é fenomenal, para mim, é uma das pessoas mais influentes na minha vida, que transformou a minha vida. Eu li esse livro em 2016, então desde 2016 a minha vida mudou, não só financeiramente, tá? É uma mudança por completo, porque quando a gente muda um fator da nossa vida que é preponderante, no caso as finanças, a gente começa a transformar todas as outras esferas da nossa vida. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo, que eu chamo isso de áreas de foco. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo, tá? Tá. Onde que eu vejo as pessoas mais errarem quando eles querem começar a se pagar a reservar pelo menos 10% da sua renda? A reservar mais do que 10%. Mas, Bruno, isso é um erro para quem está começando, é? Por quê? Você vai dar um passo maior que a sua perna e vai causar o sentimento de frustração. Como eu falei no começo, as pessoas querem criar metas e começam a criar metas inatingíveis. Metas, tem alguns critérios para se definir metas. Por exemplo, existe a técnica SMART, que vai ser inclusive tema de um outro vídeo de definição de metas. Eu vou ensinar vocês passo a passo como criar uma meta. Mas enfim, dentro do critério SMART, SMART é o começo de várias SMART, cinco palavras. São 5 critérios desse método SMART de criação de metas. E um deles é attainable. Attainable em inglês significa atingível. A meta, ela tem que ser atingível. Ela não pode ser tão fácil, porque senão você fica dentro da sua zona de conforto. E quando a gente está dentro da zona de conforto não existe crescimento. Então ela tem que gerar toda meta tem que gerar um certo desconforto para te levar à ação. Beleza? Então, onde eu vejo as pessoas errarem mais? Quando elas colocam metas, não, eu vou reservar agora, eu vou separar 50% da minha renda. A pessoa ganha, sei lá, 3 mil por mês. Aí ela fala, não, 1.500 eu vou colocar no meu pote da liberdade financeira, eu vou me pagar 1.500. Ela faz isso no primeiro mês. No segundo mês, já fica um pouco difícil. Aí ela começa a se frustrar. E o sentimento de frustração começa a criar pensamentos de frustração. E pensamentos de frustração se concretizam em mais frustração. Isso se transforma num círculo vicioso. Então eu não quero que vocês se frustrem. Vamos tentar ser um pouco mais pé no chão. Só de você estar se pagando, você está na frente de... Eu estava vendo alguns dados, só que são dados de 2018, que eu acredito que 57, quase 60% da população brasileira não tem R$1 sequer guardado. E uma grande porcentagem dessa está endividada. Então, só de você começar a reservar 10% da sua renda, você já está na frente de pelo menos 60% da população brasileira. Então, é uma grande evolução. Se você não tem esse hábito, comece a praticar esse hábito de se pagar esses 10%, no mínimo esses 10%, porque como eu falei, se você não tem a capacidade de reservar 10% da sua renda
para se pagar e se priorizar enquanto pessoa, e não só se priorizar enquanto pessoa, se priorizar você e a sua família, você está condenado a uma vida de pobreza. E se você está vendo esse vídeo, eu acredito que não é o que você quer para sua vida. Tá? Então, 10%. Vamos começar com isso. 10%. Paga esse dízimo para você mesmo. O seu eu do futuro agradece. Acredito que essa primeira resolução, poupar no mínimo 10% da sua renda. Já falamos de 3 livros aqui hoje, hein? Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. E o Poder do Hábito. Vamos para a segunda resolução para 2021? Vamos lá. Segunda resolução, investir em educação. Investir em educação. Investir na sua educação, tá bom? Por que investir na sua educação? Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então tá, o investimento em conhecimento é o que vai te enriquecer. Investir em si próprio, porque investir em educação é investir em si mesmo, é de longe, pessoal, o melhor investimento que você pode fazer. Investir em si próprio. A gente tem que estar sempre investindo na nossa própria formação, no nosso desenvolvimento. A gente não pode contar só com o nosso patrimônio acumulado. O patrimônio acumulado, aqueles 10% que agora você vai começar a guardar, não conte só com ele. Você tem que, além dos ativos que você vai comprar com esses 10%, você tem que ser um ativo de valor. Você é um ativo de valor. Ou melhor, a partir do momento que você começa a investir em si próprio, investir na sua educação, você se torna um ativo de valor. E se você é empregado ou não, dentro do mercado de trabalho, você vai ter mais valor. Então, isso aumenta a sua capacidade de aporte. E capacidade de aporte, pessoal, é mais importante que qualquer rentabilidade. Eu tenho um investimento que rende 12% ao ano, 1% ao mês. Um investimento que rende 15% ao ano. Eu acho que o Warren Buffett, eu não vou falar números absolutos aqui porque minha memória está me falhando agora, mas eu duvido que o Warren Buffett hoje consiga mais do que 2% ao ano. Não consegue. Isso é equivalente a 24%. Não, com certeza não. O Warren Buffett não consegue 24% ao ano. Então, isso é bom até para você abrir os olhos, que caso alguém venha com promessas mirabolantes, com uma porcentagem, por exemplo, de 2% ao mês, você sabe que isso é golpe. Você vai ser enganado. E não seja o idiota da vez, tá bom? A gente tem que investir na nossa formação, focar no nosso trabalho. Porque o que enriquece é o trabalho. Quando a gente foca no nosso trabalho e investe em si próprio, a gente aumenta a nossa capacidade de aporte. Aumentando a nossa capacidade de aporte, você vai ter um montante maior para se pagar. Aqueles 10% vai ser maior. Se você tem 10% sobre 10 mil, vai ser melhor do que 10% sobre 5 mil. Independentemente da rentabilidade do seu investimento, se é 10%, 5%, uma média de 10% ao ano, assim, nos investimentos mais arriscados, bolsa, ações, fundo imobiliário. Não vou colocar renda fixa porque hoje a Selic está em 2%. Então, para vocês verem, 2% ao ano, tá? Então, o melhor investimento que você pode fazer é investir em si próprio. Nesse livro mesmo, o T. Harv Eker, ele fala sobre a conta da instrução financeira. E eu quero falar que seja uma conta da instrução geral, não só financeira. Você vai investir na sua formação mesmo, profissional, desenvolvimento pessoal, finanças. Ele recomenda aqui 10%. Eu acredito que 10% é um bom começo. Você separar 10% da sua renda para investir em si próprio, investir na sua formação. Então tá, pessoal,
Vocês não sabem como é transformador vocês investirem em si próprio. Desde quando eu acordei para a vida financeiramente, eu sempre aumentei a minha capacidade de investimento em mim mesmo. Até mais do que eu invisto em ações e em investimentos em ativos diversos no mercado financeiro. Eu comecei a priorizar o investimento que eu faço em mim mesmo. Porque eu sou o meu maior ativo. Eu sou o meu melhor investimento. E quando essa luz acendeu para mim, tudo mudou. O ano passado eu investi quase 100 mil reais em mim mesmo. Eu acho pouco, porque eu conheço pessoas... Assim, o pouco é relativo, né? Mas eu conheço pessoas que investiram bem mais, 200, 300 mil reais. E às vezes, dependendo da sua realidade financeira, se você investiu 5 mil ou 1.000 reais em você mesmo, parabéns, parabéns. É um motivo de louvor, é uma atitude louvável você investir em si próprio. Só para ter como base, eu fiz um vídeo sobre os livros que eu li em 2020. Foi uma média de R$ 1.200 que eu investi. Não vou falar que eu gastei, porque comprar livros é um dos investimentos mais baratos. Por exemplo, um livro desse deve custar o quê? 20, 30 reais? É isso, editor? 20, 30 reais. E aqui tem um conhecimento transformador a seu dispor e que custa 20, 30 reais. Comprar livros entra na categoria investir na sua própria educação, tá? Com certeza investir na sua própria educação. Então tá. Uma dica então. Todo mês, pessoal, pegue um livro, leia um livro sobre desenvolvimento pessoal, dinheiro, negócios, empreendedorismo, ou algum livro da sua formação específica, se você é médico, dentista, advogado, trabalha com marketing, leia um livro de marketing, pelo menos um livro. Eu não estou pedindo muito não, isso vai dar uma média de 12 livros. De tabela, vocês estão começando até a ler mais. No vídeo que eu falei sobre livros, eu levantei alguns dados. Que o brasileiro, em média, lê uma média de 2 livros por ano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. 2 livros por ano. 2 livros por ano são dos brasileiros que leem, tá? Não é do total dos brasileiros. Então isso é realmente assustador. O Brasil tem mais de 200 milhões, cara, de brasileiros. Incrível. Tá. E se você lê um livro por mês, você já leu 6 vezes mais do que a média dos brasileiros. Então, quando eu falo investir na sua educação, eu não estou falando coisa mirabolante, pagar 100 mil na mentoria. Não. Compre um livro de 30 reais, você já está investindo na sua educação. Os seminários, eventos online, agora em razão da pandemia, eventos online bombaram no ano 2020 e é uma tendência para 2021. Eventos online, livros, seminários, etc. Invista em si próprio, tá? Então tá, vamos recapitular. Primeira resolução para 2021 que você vai tomar vergonha na sua cara e vai começar a agir. Investir 10%, poupar 10% da sua renda. Poupar 10% da sua renda. Segunda resolução, investir na sua própria educação. Vamos para a terceira resolução? Acordar mais cedo. Terceira resolução para 2021, acordar mais cedo. Hoje eu comecei isso, porque eu tenho o hábito de acordar mais cedo, mas eu sou muito inconstante nesse hábito. Salvo as vezes em que eu me desafio, por exemplo, eu coloco um desafio de 30 dias acordando cedo, eu acabo sendo inconstante nesse hábito. E hoje eu acordei, eu acredito que era 4h40 da manhã. Foi difícil, confesso que foi difícil, mas tá aí, acordei. Mas eu não estou pedindo para vocês acordar 4h40 não, tá? Acordar mais cedo, vamos pegar pela sua realidade. Qual é a sua realidade hoje? Você acorda que horas? 8 horas da manhã? 9 horas da manhã? Tá. Se você acorda 9 horas da manhã, vamos pegar um número aleatório.
Se você acorda 9 horas da manhã, acordar mais cedo significa acordar 20 minutos mais cedo. Você vai começar a acordar 8h40 da manhã. Já é uma evolução gigantesca. São 20 minutos de um ano, de uma hora, 20, 40, 60, um quarto de hora. Um quarto de hora a mais na sua vida. Isso vai mudar muito. Lembrando que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então sobra apenas 2/3 acordado. A gente, colocando uma média de 8 horas dormindo, 8 horas por dia, né? Então 2/3 que a gente passa acordado. Se você começar a se presentear com alguns minutinhos a mais, isso também vai transformar a sua vida. Livro, eu não tenho esse livro aqui, mas é um livro que me ensinou. Eu tenho um livro só no meu Kindle. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele foi um livro que eu também li em 2016, junto com Segredos da Mente Milionária, e que realmente transformou a minha vida. Porque nesse livro O Milagre da Manhã, não é acordar cedo por acordar cedo. Não, você vai acordar cedo para incluir bons hábitos na sua manhã. Bons hábitos. No livro O Milagre da Manhã, ele tem o chamado Lifesavers, que são salvadores de vida, em português. E são 5 lifesavers. Silêncio, que é um momento que você vai ficar em silêncio. Pode ser oração, meditação. No meu caso eu faço os dois. Eu oro, medito e agradeço em silêncio. Savers. Silêncio. Afirmações positivas. Savers. V de visualização. E de exercícios. R de savers, faltou essa aqui, são 6. Savers. Exercícios. Reading, que é leitura. E o S de scribing, que é escrever. É isso aí, então. Recapitulando: silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita. Não quero que vocês falem assim, não, agora eu vou meter os 5 hábitos e agora eu vou ser uma nova pessoa, eu vou mudar da água para o vinho. Não, pessoal, como eu falei, poder do micro hábito. Escolhe um desses 6 e acrescenta na sua manhã. Sei lá, vamos pegar então o caso dessa pessoa que acorda 9 horas da manhã. Ela vai começar a acordar 8h40. Isso você vai mudando progressivamente. Você acorda às 9. No outro dia você acorda 8h40. No outro dia, 8h35. Fica uma semana assim. Que seja uma semana, 5 dias, vai no seu critério, vai no seu ritmo, tá? A vida é uma maratona, só que cada um corre essa sua maratona no seu ritmo, no seu pace. Eu corro, então cada um tem o seu pace, o seu ritmo. Numa maratona, por exemplo, a gente não está correndo contra o pessoal que está lá no pelotão de frente. A gente está correndo contra nós mesmos. A gente está numa luta contra a nossa melhor performance. Então tá, essa pessoa vai começar a acordar 8h40 e vai incluir um desses lifesavers, um desses salvadores de vida na sua rotina. Vamos pegar meditação ou a oração. Ou oração mais meditação. A pessoa vai fazer uma oração de 1 minuto, 2 minutos e vai fazer uma meditação de 5 minutos. Foram 7 minutos. Ainda sobrou tempo. Tá vendo que não são... A gente está falando de 7 minutos e que esses como eu falei, é o poder do micro hábito. Não é nem o poder do hábito, é o poder do micro hábito. Baby steps. Passos de bebê. O bebê ele dá pequenos passos, mas é com esses pequenos passos que ele começa a andar. É assim que você vai fazer, tá bom? Quem acorda mais cedo, ele é uma pessoa mais produtiva, porque ele vai ter mais tempo produtivo durante o seu dia, que reflete em todas as esferas da sua vida. Se você é mais produtivo,
você foca mais no seu trabalho. Se você foca mais no seu trabalho, você aumenta a sua capacidade de aporte. Se você aumenta a sua capacidade de aporte, você tem mais dinheiro para poupar sobre os seus 10%. Consequentemente, só de você acordar meia hora mais cedo, você está se tornando uma pessoa mais rica. E é esse o meu objetivo. Te tornar financeiramente mais livre, mais rico. Tá? Pode ser a leitura, tá? Como eu falei, você pode incluir a leitura de um livro, eu falei, coloca um livro por mês. Leia 5 páginas. 5 páginas. Uma folha tem 2 páginas, tá, pessoal? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se você demorar 10 minutos, que você é um leitor não tão habituado com a leitura. Então tá, você leu 10 minutos, meditou 5 minutos, orou 2 minutos, foram 15, 17. Se você acordou meia hora mais cedo, gente, ainda sobrou minuto no seu tempo, na sua vida. Então, e sobre essas resoluções, é sempre nessa lógica, gente. São metas atingíveis, são resoluções de ano novo atingíveis e transformadoras ao mesmo tempo. São mudanças tão pequenas, mas que têm resultados tão exponenciais que é difícil de acreditar, mas são transformadores mesmo. Por isso que eu falei, hoje eu não estou falando de metas especificamente. Eu estou falando de micro hábitos que vão mudar a sua forma de forma profunda e transformadora. Vamos lá então. Onde que as pessoas mais erram nisso? Quanto a acordar mais cedo? Como sempre, exagerando na dose. Querendo acordar, beleza, eu acordo 9 horas da manhã. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã. Não vai. Pode até acordar um dia, 2 dias, mas você não vai ter a consistência para manter isso. Vamos, baby steps, passos de bebê, vamos ser gradativo. Você não precisa mudar da água para o vinho. Você tem toda a sua vida pela frente para se tornar uma pessoa melhor. E o hábito, ele é construído. O hábito, ele não é adquirido. Amanhã eu tenho o hábito de acordar mais cedo. Não. Os hábitos são construíveis. Leiam esse livro, O Poder do Hábito, que vocês vão entender que o hábito, ele é uma constante. A partir de certo tempo, existem pesquisadores que falam que o hábito, ele é adquirido em 22, alguns falam 30, outros falam 66 dias. Anyway, isso é indiferente. O que interessa é que é uma construção no tempo. Vamos recapitular então? Então tá, não cometam o erro de querer exagerar na dose. Que é inclusive quando você quer poupar mais do que 10%, quando você quer investir demais, quando você quer acordar muito mais cedo do que você está acostumado a acordar. Então, recapitulando. Primeira resolução, poupar no mínimo 10% da sua renda. Segunda, investir em si mesmo. Terceira, acordar mais cedo. Vamos para a quarta? Vamos para a quarta. Tá gostando aí, editor? Vamos para a quarta. Montar a sua reserva de segurança, sua reserva de emergência. Isso é para ontem, tá, pessoal? Inclusive, esses 10% que vocês vão investir em si próprio, o primeiro passo dele, o primeiro destino dele é a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um fundo para imprevistos. Afinal, como eu falei lá no começo, a vida é imprevisível e ela é uma caixinha de surpresas. Então a gente tem que estar preparado para todos os imprevistos da nossa vida. Como a gente não tem poder de previsão, a gente não tem uma bola de cristal, a gente faz o quê? Se prepara para ele. Se prepara como? Com uma reserva. Qual o nome dessa reserva? Reserva de emergência ou reserva de segurança, como eu prefiro chamar. Aqui, na reserva de emergência, o foco não é rentabilidade. O foco é liquidez. Por que não é rentabilidade e é liquidez? Porque você vai precisar decidir. Os imprevistos acontecem a qualquer hora da nossa vida. É de madrugada, é num sábado, é num feriado igual hoje, 1º de janeiro. E se você
tem o dinheiro investido em ações, você não vai conseguir sacar ele hoje. A liquidez de uma ação, por exemplo, é D mais 2. Você saca hoje, vai demorar mais 2 dias para cair na sua conta. Até lá, o estrago da emergência pode ser grande. Então, quando a gente trata de reserva de emergência, a gente foca em liquidez, tá bom, pessoal? Para cobrir despesas emergenciais e situações financeiras inesperadas. Então, quando acontece o imprevisto, você não vai precisar mexer no seu investimento. É simples assim, porque quando você precisa mexer nos seus investimentos, você acaba tendo que vender no momento, por exemplo, renda variável, você pode acabar tendo que vender uma ação quando ela está numa baixa e ter um prejuízo gigantesco, realizar um prejuízo que você não precisava realizar se você tivesse uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um pressuposto da sua vida de investidor, tá bom, pessoal? É o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira, é fazer essa reserva de emergência. Só de você usar, por exemplo, para pagar o cartão de crédito, que normalmente é o que eu faço, porque eu não tenho uma renda fixa e mensal, só de pagar o juro do cartão de crédito, você não cai no juro do cartão de crédito, que no Brasil é criminoso, é um absurdo, você já está tendo um ganho gigantesco de usar a reserva de emergência para, por exemplo, cobrir um vencimento de cartão de crédito que está vindo por aí. Como a gente calcula o quanto que a gente deve guardar? Essa reserva a gente tem que respeitar sempre o que eu chamo de individualidade patrimonial. Então cada um tem a sua própria individualidade e isso pode variar de pessoa para pessoa. Como que eu coloco isso? Para quem tem uma maior estabilidade financeira, uma previsibilidade de receita, eu recomendaria de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses para quem tem uma previsibilidade de receita. Para quem tem uma menor estabilidade financeira, eu recomendo de 9 a 12 meses. Então, recapitulando, pessoal, para quem tem uma maior previsibilidade financeira, de 3 a 6 meses dos seus custos mensais. Para quem não tem uma previsibilidade financeira como eu, de 9 a 12 meses. No mínimo, tá? No mínimo. Por exemplo, vamos fazer uma conta aqui. Quem tem uma maior estabilidade financeira, quem é assalariado, por exemplo. Pessoas assalariadas que têm um salário fixo, você ganha 3 mil por mês, de 3 a 6 meses, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Então, se você ganha 3 mil reais por mês, você tem que ter na sua reserva de emergência de 9 mil a 18 mil reais na sua reserva de emergência, tá bom? Uma regra quanto a essa reserva de emergência é a seguinte: quanto mais incerta a sua renda, maior tem que ser a sua reserva de emergência. Maior é a sua reserva de emergência. Recapitulando, quanto mais incerta a sua renda, maior a sua reserva de emergência. Mas se você é assalariado, se é CLT, por exemplo, e tem um salário de 3 mil, então a gente viu de 3 a 6 meses, você tem que ter na sua reserva de 9 a 18 mil reais de reserva de emergência. Onde eu devo colocar essa reserva de emergência? Na sua poupança, tá bom? Poupança. Mas Bruno, poupança? Todos os educadores financeiros, esses influencers, falam que a poupança é um péssimo investimento. Por que na poupança? Por causa da liquidez. Como eu falei, a reserva de emergência ela foca na liquidez e não na rentabilidade. E aqui, no meu canal, a gente não tem poupançofobia. Eu chamo de poupançofobia. A gente não tem medo da poupança. Por quê? Na reserva de emergência na poupança, a liquidez é D mais 0. Se você precisar sacar num fim de semana, num feriado, você vai ter esse dinheiro imediatamente na sua conta. D mais 0 é liquidez imediata, tá bom? Por exemplo, Tesouro Selic. Eu tenho parte da minha reserva de emergência no Tesouro Selic. Mas ele não é um produto financeiro tão ideal para reserva de emergência porque a liquidez é D mais 1.
Se eu sacar hoje, eu efetuar o resgate, ele só vai cair na minha conta amanhã. E às vezes a emergência ela é imediata. Então a gente não pode correr esse risco, tá bom? Uma pergunta que eu sempre recebo é a seguinte: por que reserva na poupança, Bruno? Qual a diferença de deixar em um CDB com liquidez diária que rende ali 100% do CDI? Não vai render mais com a poupança? Qual vai ser a diferença? CDI é Certificado de Depósito CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI hoje ele rende mais ou menos a Selic, que está em 2%. O rendimento da poupança ele é 70% do CDI hoje, desculpa, 70% da Selic, mais uma taxa referencial. A poupança. 70% mais essa taxa referencial também está ali próximo à Selic, o que dá mais ou menos, um pouco menos que 100% do CDI. Então, normalmente as pessoas falam que a poupança rende 70% da Selic, tá bom? Lembrando, para você ter essa rentabilidade na poupança também, tem o chamado aniversário da poupança. Na verdade é um mêsversário, porque você coloca, por exemplo, dinheiro 12 de outubro, você só vai ter a rentabilidade do mês no dia 12 de novembro. Então é o aniversário da poupança. E por quê? A poupança, mesmo rendendo, por exemplo, 70% da Selic, ela é mais interessante que um CDB, um CDB de algum bancão aí, que vai render 100% do CDI, que é quase 100% da Selic. Porque o CDB tem imposto de renda e a alíquota do imposto de renda sobre o CDB, eu tenho aqui mais ou menos, até 100, vamos pegar só 180 dias, é 22,5% a alíquota do imposto de renda sobre o lucro, tá? Sempre sobre o lucro. Então tá, como a reserva de emergência é algo que você normalmente vai estar sempre mexendo, porque é imprevisível, não existe nenhum erro aí em você usar a sua reserva de emergência, é até recomendado que você a use, então não vai dar uma diferença, porque você não vai estar pagando, a poupança é isenta de imposto de renda, e o CDB ele tem a incidência, até 180 dias a alíquota é de 22,5%. Então tá, 22,5% mais 70%, vai dar muito igual. E como o foco aqui é uma alta liquidez e não rentabilidade, não é esses 10% do CDI que vai te deixar rico, pessoal. Não é. Não adianta nada você estar rendendo 100% do CDI e você vai ter que pagar imposto de renda. Vai ter uma rentabilidade igual à da poupança. Então não faz diferença. A não ser que você deixa mais de 180 dias, por exemplo, a alíquota, quando você deixa mais de 121 dias, é 15%. Mas, poxa, 121 dias é quase 2 anos, 365, mais de 2 anos. Cara, se você não está usando a sua reserva de emergência em mais de 2 anos, é um investimento. Você tem que deixar, então, um investimento, tá bom? Aí a pessoa fala assim, tá, mas e deixar, por exemplo, o dinheiro na conta corrente do Nubank, que rende 100% do CDI. Gente, Nubank, tá, se você tem a conta no Nubank, deixa lá na conta corrente. Mas eu não recomendo você deixar, por exemplo, 6 meses da sua reserva de emergência no Nubank. Porque o Nubank, ele é uma fintech, ele não é banco. E esse dinheiro, inclusive, salvo engano, ele não é garantido pelo fundo garantidor. Então você está correndo um risco desnecessário. A reserva de emergência é segurança. Reserva de segurança, gente. É alta liquidez. Então você vai deixar uma poupança de um bancão, sempre de um bancão. Fuja de CDB de banquinho. Banquinho, enfim, eu não vou dar nome aos bois aqui, mas fuja de CDB de banquinho. E como você paga imposto de renda, não vai valer a pena, não vai fazer diferença nenhuma da poupança. Mas se você nunca mexe na reserva de emergência, eu faço assim. Eu deixo alguns meses da minha reserva de emergência na Selic, no Tesouro Selic.
Porque como eu não mexo muito, mas isso é uma opção minha. O que você pode fazer é reduzir. Se você está com 6 meses da sua reserva de emergência e não está usando parte dela, reduz para 5 meses e investe um mês. Tá? E lembrando, usar a reserva de emergência não é falta de planejamento, tá bom? Imprevisto foge a qualquer planejamento. Imprevistos fogem planejamento. Então não é falta de planejamento. Pelo contrário, é que você está se preparando para o inesperado. Então isso é agir de forma inteligente, muito inteligente. Vamos recapitular então. Poupar no mínimo 10%. Investir na sua educação. Terceira resolução para o ano de 2021. Acordar mais cedo, nem que seja meia hora. Fazer uma reserva de emergência. Vamos para a quinta resolução? Quinta resolução, começar a praticar um esporte. Pessoal, parece bobagem. Esse é um perfil financeiro, você está falando sobre esporte. Esporte é um dos pressupostos de qualquer investidor de sucesso. A primeira e mais importante mudança de hábito é a prática de esporte. Tem até uma frase que diz, esporte dói, mas a falta de esporte mata. Esporte é essencial. Inclusive nesse livro aqui, O Poder do Hábito, ele fala que o esporte ele é um hábito angular. Por que angular? Porque ele é transversal a outros hábitos. Ele é um hábito que cria outros hábitos. Por exemplo, quando você começa a praticar esporte, você começa a fumar menos. Isso eu falo sobre mim, eu sou ex-fumante. Desde quando eu comecei a praticar esporte, eu parei de fumar. E isso é realmente transformador. Uma das ilusões dessa sociedade moderna de hoje é solucionar tudo com remédio. É remédio para falta de fome, é remédio para fome demais, é remédio para sono, é remédio para dor, é remédio para tudo. É remédio para emagrecer, é remédio para ansiedade, é remédio para depressão, é remédio para tudo. E às vezes o melhor remédio é começar a praticar um esporte. Praticar esporte vai reduzir sua ansiedade, vai ser transformador na sua saúde. Se você fuma, você vai parar, ou pelo menos vai reduzir o consumo de tabaco, vai beber menos, vai acordar mais cedo. Então ele é transversal, ou melhor, angular, de acordo com esse livro. Ele começa a afetar todos os outros hábitos e todas as outras esferas da sua vida. E quando eu falo esporte, não é só praticar esporte não. Não só praticar um exercício, mas praticar um esporte. Corrida, futebol, natação, alguma coisa que te desafie. Não é só ir na academia, tá bom? Fazer exercício lá não. É ir no esporte, porque o esporte ele cria desafios diários e esses desafios te motivam a se tornar uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, eu corro, comecei a incluir a natação como prática de esporte e a corrida, no meu caso, a corrida, convenhamos, é um esporte acessível. Você coloca um tênis e começa a correr. Pronto, você já está praticando um esporte. Lutas, por exemplo. Lutas, legal das lutas é que ela tem aquela motivação das faixas. Ela sempre está te motivando a evoluir, o que é muito bom. O que interessa é você ter um objetivo de melhora. Porque quando você tem um objetivo e bate esse objetivo, você começa a se autovalorizar. E esse sentimento criado é muito bom, que vai refletir em todas as esferas da sua vida, inclusive na sua esfera financeira. E se você puder transformar o esporte em algo social, por exemplo, tem grupos de corrida, de bike, futebol, algum esporte coletivo, é muito bom mesmo, muito bom, mais que recomendado. E como eu disse, o esporte, ele te ajuda a se libertar de péssimos vícios, parar de beber, parar de fumar, parar de comer comida lixo e etc. Isso é recomendável. Reduzir o consumo de remédios. Sempre procure um médico, tá bom? Eu não sou médico, mas sempre procure o seu médico, de que você começou a prática de esportes, um cardiologista, etc. E quanto à esfera financeira e investimento, qual o principal impacto do esporte na vida do investidor?
O meu ponto de vista é a redução da ansiedade. O mercado financeiro, ele deixa as pessoas ansiosas. Muito. Olhar cotação, ficar olhando o preço, oscilações do mercado, deixa o investidor ansioso. E tudo que pode reduzir a sua ansiedade é muito bem-vinda. Como eu sempre digo, o que vai te enriquecer não é a sua alta rentabilidade, a sua expertise sobre o mercado financeiro, mas é o seu comportamento diante dos fatores econômicos, diante dos fatores externos. É o seu comportamento que vai te enriquecer. Como você reage aos eventos externos, a variação de preço, cotação, fatores macroeconômicos e etc. Quando você reduz a sua ansiedade, você começa a se comportar de maneira mais inteligente, tá bom? E eu acredito que esse é o maior impacto, a redução de ansiedade. Isso é indispensável para o investidor. O investidor, quando ele toma decisões de forma que ele consiga afastar as emoções e tomar decisões com a cabeça mais fria possível, de forma menos ansiosa, as suas decisões são decisões melhores. Investir, em resumo, é tomar decisão. Quando você faz um aporte no investimento X e no investimento Y, você está tomando decisão. Quando você está investindo em ações, numa ação específica, você está tomando uma decisão. Quando você está criando uma reserva de valor, seja moedas, criptomoedas, etc., você está tomando uma decisão. Quando você está separando parte da sua renda para investir, você está tomando decisão. Investir, em resumo, é tomar decisões. E quando você toma decisões de forma não ansiosa, você está tomando sempre melhores decisões. Então, prática de esportes, pessoal, para mim, na vida do investidor, a prática de esportes é um pilar, Você vai se tornar um investidor melhor se você começar a incluir a prática de esportes na sua vida, tá bom? E quando você se torna um investidor melhor, você se torna uma pessoa melhor. É isso aí. Foram as 5, já foi as 5, né? Tudo bom, editor? Foi as 5 resoluções de ano novo, que é poupar 10%. Pessoal, se vocês colocarem essas 5 resoluções na sua vida em 2021, eu tenho certeza que em 1º de janeiro de 2022 você vai ser não só uma pessoa melhor, mas uma pessoa muito mais rica. Muito mais rica. E eu vou ficar muito feliz com isso. Vamos recapitular? Poupar 10% da sua renda. Vamos sempre começar no começo, sempre com um pouco. 10% da sua renda. Segundo, começar a investir em si próprio, nem que seja comprando um livro de 20, 30 reais. Acordar mais cedo, nem que seja 20 minutos, tá? Começar a fazer sua reserva de emergência, 4ª resolução. 5ª resolução para 2021, praticar esportes, incluir a prática de um esporte na sua vida. Recomendo, de forma mais simples, a corrida, que é o esporte mais acessível e mais barato que existe hoje. Você coloca um tênis, se você tem um tênis velho na sua casa, tem um short velho, você já tem tudo que você precisa para correr. Às vezes você não tem disposição, você não precisa de disposição para correr, vai sem disposição mesmo, tá bom? Ok, essas são as 5 resoluções para 2021, mas temos uma dica bônus, editor. Temos dica bônus, porque aqui é sempre over deliver, a gente sempre entrega mais. Qual é a dica bônus? Trate-se com carinho. Trate-se com carinho? O que você quer dizer com trate-se com carinho, Bruno? E se trate-se com carinho, eu tirei desse livro aqui, Segredos da Mente Milionária também. Não só desse livro, vários outros livros tratam sobre essa questão. O que é trate-se com carinho? Pelo menos uma vez por mês, você vai se presentear de alguma forma. Temos 12 meses agora pela frente em 2021. Então, pelo menos 12 vezes você vai se auto-presentear com uma atitude especial. Pode ser receber massagens, mulheres ir no salão de beleza, sei lá, uma massagem especial, um spa, um salão chique que você goste, ou um almoço, um jantar mais refinado. Mas pessoal, sem mindset de miséria, tá? Esse dia você vai no restaurante, você não vai olhar do lado ali do menu de preço.
esse hábito, trate-se com carinho, é para criar uma mentalidade de abundância e riqueza. Não quero que vocês fiquem fazendo isso e criando, fortalecendo e reforçando um mindset de miséria na vida de vocês. Vocês têm que fazer coisas que lhe permitam se sentir mais ricos. Você vai se sentir rico nesse dia, você vai se sentir merecedor. Porque, cara, convenhamos, se você poupou 10% da sua renda, você está acordando mais cedo, você está investindo em si mesmo, você começou a fazer sua reserva de emergência, você está praticando esportes, você mais que merece se presentear e tratar você com carinho. Nada mais justo. Nesse livro, inclusive, ele fala para você criar uma conta da diversão. Agora eu não lembro se é 5 ou 10%. 5 ou 10% na conta da diversão. Esses 10% você vai reservar, você vai queimar ele todo mês. Você junta 10% e queima. E não é para sobrar, tá? Esse dinheiro é para você queimar mesmo. Desapego, porque isso também gera o sentimento de desapego do dinheiro. Lembrando, o sentimento de desapego do dinheiro faz você ter uma relação com o dinheiro de não escravo. Você não é escravo do dinheiro, você domina o dinheiro. Se for preciso se presentear e queimar 10% da sua renda com você mesmo, com a sua família, com a sua esposa, sua namorada, faça isso. Trate-se com carinho. Essa é a minha dica bônus. Dinheiro nada mais é que uma energia vibracional. É uma energia vibracional. Dinheiro, que a gente vê como dinheiro, papel, moeda, é só um símbolo. Um símbolo que hoje representa a riqueza. E quando você se presenteia e se trata com carinho, você está criando uma energia vibracional para o universo de abundância, de merecimento, de riqueza. E o universo, ele responde a essa energia vibracional que você está criando. O que você vai fortalecer com essa prática de se tratar com carinho é o seu músculo merecedor. É um músculo também. Esse sentimento de merecimento, ele é construído. E você ter esse hábito de uma vez por mês. E outra, o que eu vejo as pessoas errando quanto a isso. Ah, não, vai ser uma vez por semana. Não, você vai destruir a sua renda se você fizer isso uma vez por semana, tá bom? A não ser que sua renda permita. Se sua renda permita, faça o que tu queres. Mas, pelo menos uma vez, tá bom? Uma vez ao mês, trate com carinho. Se você é mulher, vá naquele salão que você acha um salão chique, passe o dia lá se for preciso. Mas trate-se com carinho, faça uma massagem. Eu, pessoalmente, eu gosto de massagem ou massoterapia, eu gosto disso, eu faço isso. É algo que me faz bem. Ou um restaurante que eu também gosto de comer, muito bom. A ideia, então, é você criar esse sentimento de merecimento, esse sentimento de abundância, em que você vai se sentir rico. Mais do que ser rico, você vai estar se sentindo rico. E como eu falei, sentimentos de riqueza cria pensamentos de riqueza, e pensamentos de riqueza cria padrões de riqueza, e padrões de riqueza criam riqueza. É um círculo virtuoso agora, tá bom? É isso, pessoal. É isso, pessoal. Então foram as 5 resoluções. Eu vou recapitular para isso ficar na cabeça de vocês. Vamos recapitular? Você anotou? Eu espero que você esteja anotando isso, tá bom? Vamos lá. Poupar 10% da sua renda. 2. Investir em si próprio. Nem que seja um livro, tá bom, pessoal? 20, 30 reais você já está investindo em si próprio. Acordar mais cedo. Nem que seja 20 minutos, você já está acordando mais cedo. Micro hábitos, baby steps, passos de bebê, gradual, vamos devagar, vamos pouco a pouco a gente vai se tornando melhor. 4, fazer uma reserva de emergência. 5, incluir a prática de um esporte na sua vida. E o bônus, se tratar com carinho, uma vez ao mês. Você vai num restaurante chique, você vai num salão de beleza, se você é mulher, vai se cuidar, vai se tratar e vai fortalecer esse músculo
merecedor, esse sentimento de abundância na sua vida. Porque o sentimento de abundância, ele atrai abundância. Nós somos aquilo que nós pensamos com mais frequência. Se você pensa em abundância e funciona em termos de abundância, você vai gerar abundância na sua vida, tá bom? Essas foram as 5 resoluções para um ano de 2021 mais rico, próspero, abundante, e eu espero que coloquem em prática isso, pessoal, porque de fato vai ser transformador na vida de vocês, assim como foi na minha vida. Eu pratico, skin the game, na pele em risco, eu estou falando do que eu pratico, tá bom, pessoal? Não é o que eu li em livros, não, eu li em livros, óbvio, mas é algo que eu tenho na minha vida, é algo que eu pratico, então eu estou falando da minha experiência própria. Foi transformador na minha vida, eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Enfim, se esse vídeo fez sentido para você, curta, tá? Compartilhe, envie para uma pessoa que você se importa, uma pessoa que você ama, deixe seu comentário e se você estiver pelo YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Semanalmente tem vídeo novo no canal. Espero que você tenha feito bom proveito, tenha anotado essas 5 resoluções, inclusive a resolução bônus. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal!